Pessoal, como é que vocês estão? Na última aula a gente começou a falar de Rogers, a gente introduziu os principais conceitos teóricos, né? Falando de tendência à autoatualização, self atual e self ideal, processos de congruência e de incongruência. Agora a gente precisa articular tudo isso para compreender como que isso funciona dentro de um processo de crescimento psicológico e entender a partir daí quais são os obstáculos a esse crescimento psicológico. Porque são justamente a compreensão desse processo que vai dar o sentido da atuação terapêutica do psicólogo rogeriano. Vamos lá. Quando a gente fala em crescimento psicológico, a gente está falando justamente na tendência do indivíduo à autoatualização. Aqui eu coloquei como auto-organização, mas está errado, é auto-atualização, tá? Como o indivíduo ele tende a atualizar suas potencialidades, a se tornar coerente consigo mesmo, isso significa que todas as pessoas por si só já têm uma capacidade de se tornar conscientes daquilo que bloqueiam a sua vida psicológica. Ou seja, o indivíduo ele tem uma capacidade por si só de perceber aquilo que atrapalha. Então, existe uma tendência interna do indivíduo de, vamos dizer assim, de autocura, no sentido de que ele é capaz de perceber aquilo que está fazendo mal para ele, para a partir daí ele conseguir se desenvolver. Esses bloqueios ao crescimento surgem a partir da incongruência. Incongruência entre o autoconceito, a forma como eu me concebo, que vai estar então relacionado ao meu self ideal, e as experiências atuais que eu estou vivenciando, que vão estar então ligadas ao self atual, né? Esse ajustamento entre a forma como eu me percebo e a realidade é um ajustamento constante. Vai acontecer o tempo todo, vai depender das experiências novas que eu vivo e que vão ser assimiladas. Muitas vezes, a gente não tem noção do que a gente é capaz porque não houve experiências suficientes para mostrar esse lado, esses outros lados nossos. Então, por exemplo, a gente pode se achar uma pessoa muito covarde, mas é porque nunca apareceu uma situação que requeresse de você uma atuação corajosa, uma atuação valente. Quando essa necessidade aparece, muitas vezes sem perceber você vai lá e faz, e aí só depois você percebe e fala, nossa, olha como é que eu fui corajoso. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de tomar uma decisão dessa. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer isso. Agora eu sei, né? E aí a pessoa, quando ela percebe as suas capacidades, existe uma mudança completa na forma como ela se vê e na forma como ela se percebe. Existem formas diferentes de mudar a nossa percepção de nós mesmos. Tanto quando a gente se olha para si, quanto através das relações interpessoais. As relações interpessoais, a relação com os outros, elas podem ser facilitadoras ou não. Isso depende da congruência ou da incongruência dos indivíduos envolvidos. Indivíduos mais congruentes auxiliam outros indivíduos a se tornarem congruentes. Indivíduos incongruentes tendem a obstacularizar o desenvolvimento do outro. Então, conviver com pessoas congruentes facilita o seu processo de crescimento. Conviver com pessoas incongruentes atrapalharia esse processo. Então, a gente precisa entender um pouco essa questão da relação com os outros também. Qual que é a tarefa do terapeuta nesse processo? A primeira tarefa do terapeuta é a de conseguir desenvolver com o paciente, né, com a pessoa com a qual ela está lidando, uma relação genuína. O que é uma relação genuína? Uma relação aonde eu estou verdadeiramente presente, tal como eu sou, para o outro. Para que isso aconteça, é preciso a aceitação de si mesmo. Esse é um pré-requisito para a aceitação dos outros. O indivíduo só aceita o outro como ele é, se ele também é capaz de aceitar a si mesmo como você é.
Então, é uma relação recíproca. A forma como eu me vejo e me aceito e a forma como eu vejo o outro e aceito o outro tal como é. É necessário, então, que o próprio terapeuta passe por esse processo de autoaceitação. Um terapeuta incongruente não vai ser um bom terapeuta. Ele precisa desenvolver a sua própria congruência. E esse processo vai estar envolvido em duas formas, através da autocorreção e do autoincentivo. Autocorreção e autoincentivo são dois momentos que vão contribuir para esse desenvolvimento pessoal. A autocorreção é justamente quando a gente vai colocando para par, né, autoconceito e realidade. Autoconceito e realidade. Eu percebo isso de mim, mas a realidade diz isso. São iguais? São diferentes? Né? Eu me percebo como sendo uma pessoa covarde, mas a realidade mostra uma outra coisa. Conforme eu vou conseguindo perceber essas discrepâncias e aceitar a realidade, isso vai gerando autocorreção. A autocorreção, ela automaticamente, né, vamos dizer assim, leva a um autoincentivo. Quanto mais eu consigo lidar com a realidade e aceitar essa realidade, mais incentivado eu fico a passar por esse processo novamente. Então é um processo que se retroalimenta. Então, quanto mais essa autocorreção, mais incentivado eu fico a me autocorrigir, quanto mais eu me autocorrijo, mais incentivo eu tenho para continuar o processo. Isso tudo acontece de maneira mais intensa numa relação eu-outro. Só que não uma relação eu-outro qualquer, uma relação eu-outro genuína, aonde um aceita o outro tal como é. Ah, mas isso nem sempre é possível. Claro que não, mas se eu tiver uma pessoa mais congruente e uma menos congruente, como um terapeuta que faz a sua própria análise, faz a sua lição de casa, cuida da sua saúde mental, e um paciente que está sofrendo, nesse processo, o terapeuta que tem uma aceitação maior da sua realidade, das suas vivências, ele vai justamente conseguir puxar o paciente para também se perceber. Só que não é o terapeuta que vai lá e diz para o paciente, você tem que aceitar a si mesmo. Porque quando eu falo para o paciente, você tem que aceitar a si mesmo, eu estou botando uma ordem. Eu estou obrigando o paciente a ser uma coisa que no momento ele não pode ser. Eu só permito o paciente a se desenvolver quando eu aceito como ele é. Então, se eu digo para o paciente, você tem que fazer assim, você tem que perceber isso, você tem que olhar para esse outro lado, você tem que perceber tais questões, eu estou deixando de ser humanista. Né? Na terapia humanista, o importante é eu reconhecer o outro tal como ele é e fazer com que o outro esteja numa relação onde ele se sinta aceito para que possa se aceitar. Então, quando o indivíduo está numa relação em que ele aceita o tal como ele está, nos seus conflitos, no seu sofrimento, ele passa a se aceitar tal como ele está. E isso incentiva ele a se perceber melhor. E aí, conforme ele se percebe melhor, ele vai se adequar melhor à realidade. E aí ele vai se sentir mais incentivado a isso. O terapeuta fornece um ambiente de aceitação para que o paciente possa se autoaceitar. Esse é um ponto muito importante. O que é que atrapalha o crescimento? Geralmente, isso pode acontecer desde a infância. E aí tem uma questão do papel na infância que é extremamente importante. A aceitação de si significa uma proximidade entre o que eu sou, self atual, aquilo que eu experimento, aquilo que é minha realidade, e self ideal, aquilo que eu desejo ser, aquilo que eu gosto. Quando eu aceito o que eu sou, as duas coisas são uma só. Quando eu não aceito o que eu sou, eu tenho um self atual e um self ideal distante um do outro. Ok? Quando que essa distância começa a surgir? Ela é natural do ser humano? Não. Como o próprio Rogers já disse,
A tendência é que o ser humano seja congruente. A tendência é que eu aceite aquilo que eu sou. Porém, na infância, algumas coisas podem acontecer. A criança, ela tem uma necessidade de amor e de consideração positiva muito intensa. A criança, ela tem uma necessidade de ser amada, de ser considerada, de ser aceita tal como ela é. E ela pede isso o tempo todo. Ela quer atenção, ela quer amor, ela quer carinho. Se ela quer a sua atenção e você não dá atenção para ela, ela insiste. Ela o tempo todo fica solicitando o seu amor, solicitando a sua atenção. Só que muitas vezes o adulto não aprova algumas características inerentes àquela criança em específico. A partir de algumas coisas que ela faz. Às vezes a criança, ela faz muita bagunça, ou às vezes ela é uma criança muito tímida, ou ela é uma criança do sexo biológico masculino, mas que tem algumas características consideradas socialmente muito femininas, ou o oposto, ou inúmeras coisas que a criança faz e que os adultos não aceitam. Só que existe uma coisa muito interessante, é que para a criança existe uma relação muito íntima entre ser e fazer. Para a criança, eu sou o que eu faço. Se eu faço bagunça, eu sou bagunceiro. Se eu não converso com as pessoas, eu sou tímido. A criança entende que tudo aquilo que não é aprovado do que ele faz, não é uma reprovação do seu comportamento, é uma reprovação do seu ser, daquilo que ela é. Então, quando os pais dizem, não gosto que você faz isso, os pais estão, na verdade, dizendo para a criança, eu não gosto do que você é. É isso que a criança ouve. E muitas vezes, a gente, enquanto adulto, porque é óbvio que a gente tem que educar, né? A gente facilita essa confusão. A gente confunde. Em vez da gente falar para a criança, não gostei disso que você fez, esse comportamento não é bom, esse comportamento pode se te machucar, o que a gente fala? Moleque, você é um bagunceiro, menina, sai da rua, não sei o que tem, não sei o que tem. A gente vai tornando índices de ser, de essência. Você é bagunceiro, você é chato, você é irritante. A gente torna ser, em vez de se focar no fazer. E aí a criança vai entender que toda reprovação de algum comportamento não é só a reprovação de algum comportamento. É uma não aprovação do que ela é, uma não aceitação do que ela é. É o adulto dizendo, eu não te amo por você ser assim. E isso vai ficar muito grave para a criança. Olha só essa frase do Rogers, importante. O amor ele é tão importante para a criança que ela acaba sendo guiada não pelo caráter agradável ou desagradável das experiências, mas pela promessa de afeição que os comportamentos encerram. Então, as crianças, se não existe essa repressão externa, elas vão ser guiadas pelo caráter agradável ou desagradável. Eu vou brincar porque é agradável. Eu vou fazer isso porque é agradável. Eu não vou fazer isso porque é desagradável. A criança vai automaticamente se regulando a partir daquilo que ela vê como sendo bom ou ruim para ela. Ela vai sendo congruente com as suas experiências. Só que aí tem aquelas palavrinhas que às vezes alguns pais falam que é assim, olha, se você não comer direitinho, mamãe não vai gostar de você. Imagina isso, gente. Imagina você ouvindo isso agora adulto dos seus pais. Se você não fizer isso que eu acho que é o certo, eu não vou gostar de você. Para uma criança cuja necessidade principal dela é ser amada por você. Ela tem essa necessidade muito grande de ser amada por você. Aí você fala, eu só vou te amar se você for assim. Só que ela não é assim. Ela é
de outra maneira. Ou seja, você rejeita o self atual e diz que ela tem que ser o self ideal. E aí ela cria essa diferença. E ela passa a buscar o self ideal e abandonar o self atual. Criando essa diferença, a criança vai justamente começar a, conforme ela vai se desenvolvendo, negar esse self atual em pró desse self ideal. Para isso, ela vai criar incongruências que vão aumentar o sofrimento. Como que a gente impõe essa diferença entre o agir pela vontade e o agir pela aprovação? Agir pela vontade é ser congruente. Ser congruente com aquilo que você é, com as suas experiências naquele momento. Agir pela aprovação é agir a partir de uma condição de valor externo. O que é uma condição de valor? É aquilo que, no caso do adulto em relação com a criança, é aquela condição que eu ponho para poder considerar o outro, para poder amá-lo, para poder aceitá-lo como ele é. Então é como se o adulto dissesse: filho, eu te aceito não como você é, eu te aceito se você for assim. Eu vou te amar se você for assim. Isso é uma condição de valor. Eu ponho valor à aceitação. Eu só te aceito se você for dessa forma e não se você for de outra. Quando a criança, então, acaba vivendo a partir dessas condições de valor, ela vai ter que distorcer a sua percepção da realidade e a sua tomada de consciência daquilo que ela é. Ela vai ter que se distanciar de quem ela é. Ela vai ter que se aproximar do modelo dos outros. São essas condições de valor que vão criar as discrepâncias entre o self e o autoconceito. Self atual, autoconceito, aquilo que eu vejo de mim que está relacionado ao meu self ideal. Isso gera algumas questões, né? Por exemplo, tem um exemplo muito interessante que é assim: a mãe tem um filho de 5 anos, está grávida e aí nasce o outro bebê, né? A família fala com com essa criança assim, que ela deve amar o seu irmão recém-nascido, senão a mamãe não vai mais gostar de você. Ou seja, a criança, ela já vai estar sentindo uma rivalidade, porque surgiu uma outra criança para disputar o amor da mãe. Ela tá com ciúme dessa criança, ela sente esse ciúme, o seu self atual está com essa relação de ciúme. A mãe diz para ela, mas você ama o seu irmão ou eu não gosto mais de você. Diante dessa ameaça, a criança começa a bloquear esses sentimentos inaceitáveis. Começa a bloquear esse ciúme. E aí, podem surgir comportamentos onde o self real se mostra, por exemplo, mas sem a criança perceber que esse era realmente o desejo dela. Como, por exemplo, a criança dizer assim: eu realmente amo muito meu irmãozinho, apesar de que às vezes eu abraço tanto ele até ele gritar. Ou seja, eu tô machucando ele não dando amor, mas eu machuco ele sem perceber, né? Como se fosse um gesto de amor. Ou ele pode dizer assim: meu pé escorregou sobre o seu, por isso que você tropeçou, né? Tipo, foi sem querer, querendo que eu fiz você tropeçar. Então, os gestos de ódio, de raiva, de ciúme acabam sendo ocultados. Seria muito melhor se a mãe tivesse aceitado esse momento da criança, lidado com aquilo, para ver se no decorrer do desenvolvimento do self atual, uma relação mais genuína de amizade, de amor, né? O amor se tornou obrigado, em vez de ser um amor que surgiu naturalmente. Entende essa diferença? Essas discrepâncias podem continuar existindo no adulto. E se a gente for parar para pensar, a nossa sociedade, ela muito que estimula a manutenção dessas incongruências, né? Porque existe uma norma do ser um bom adulto, do ser uma boa pessoa,
E muitas dessas normas, elas rejeitam muitos dos estados psíquicos, dos estados afetivos, dos desejos, né, que a gente tem. Esses bloqueios vão aparecendo conforme o indivíduo vai querendo se adequar a um autoconceito que é tido como bom, mesmo não sendo aquilo que ele é. E aí, para manter essa falsa imagem, né, eu sou tal, né, eu sou o meu self ideal, essa falsa imagem de mim mesmo, a pessoa começa a distorcer experiências para acreditar cada vez mais que ela é aquilo que ela quer ser. Quanto mais ela distorce as experiências para ela acreditar nisso, mais outros problemas vão começar a surgir. Então começa a ter uma retroalimentação aí de processos que levam ao adoecimento. Então vamos pensar que o indivíduo, para tentar se manter próximo do autoconceito, vai criando uma incongruência do self com a realidade, né? Do self ideal com a realidade. Para essas incongruências vão aumentando o nível de defesas que vão justamente criando mais distorções das experiências, que vão aumentando mais essa experiência de incongruência. Então, toda vez que... Vamos pensar o seguinte. Como que isso significa? Vamos pensar o seguinte. Pensar num indivíduo que tem desejos homossexuais, numa sociedade muito machista, década de 70, 80 e... Vamos lá. Essa pessoa entra na adolescência com uma ideia do que é ser homem, né? Da obrigatoriedade de gostar de mulher e tudo mais. Só que aí, de repente, essa pessoa tentando, né, tá lá na escola, fazendo seu papel de homem, modelo, do adolescente, de repente passa um menino por perto e vem um sentimento estranho, né? Que na hora ele não percebe o que é, mas é desejo. Essa experiência de que algo dele não corresponde ao que ele percebe de si mesmo, tipo, eu sou homem, aí vem um desejo homossexual que vai contra essa percepção. Aí ele começa a sentir que tem algo dele que não é o que ele quer ser. Aí isso faz com que as defesas dele aumentem. As defesas aumentam e aí ele começa justamente a atuar contra essa realidade, contra essa experiência da realidade que é o desejo homossexual. Ele distorce as experiências, tentando não entrar em contato com elas, e isso vai criar um estado de tensão psicológica. Esse estado de tensão psicológica vai levar a outras experiências de incongruência, a outros momentos em que ele vai perceber coisas nele mesmo que não condizem com o autoconceito, que vai aumentar o uso de defesas, que vai aumentar a distorção das experiências, que vai aumentar essas experiências de incongruência, essa percepção da incongruência, que vai então criar uma relação patológica. Quando as defesas não funcionam, né? A distorção não é bem feita, pode começar então a surgir diversos processos patológicos, pânico, ansiedade, retraimento afetivo, psicose, etc. Qual é uma das maneiras principais de fazer com que o indivíduo consiga perceber e se tornar congruente com aquilo que ele é na realidade? É o que a gente chama de compreensão empática. A compreensão empática, ela é uma forma de eu olhar para o outro tal como o outro é e não tal como eu quero que ele seja. Então, quando eu vejo uma outra pessoa e eu vejo que ela tem alguma coisa que às vezes ela mesma não está percebendo, eu uso a compreensão empática como uma forma de acessar isso. Por que eu chamo de compreensão empática? Porque eu estou tentando compreender o que o outro está vivendo a partir da realidade dele, e não a partir do que eu acho que é ou não é. Então, frases como, por exemplo, você está se sentindo deprimida essa manhã, né? Como se eu estivesse, então, descrevendo algo que eu estou percebendo nele.
Ou, por exemplo, falas como: parece-me que você está contando ao grupo que o seu choro é um pedido de ajuda. Ou aposto que você está muito cansado para concluir isso agora. São frases aonde eu me coloco no lugar do outro para tentar expressar aquilo que ele parece não estar conseguindo expressar. Essa compreensão empática é uma das formas muito importantes de atuação dentro da psicologia humanista, tá? Deixa eu só pular aqui para então dizer essa ideia que o Rogers tem de como é o self quando ele está em funcionamento pleno. Como é o self quando ele está congruente consigo mesmo. Geralmente, esse self ele é aberto à experiência, então ele está aberto àquilo que ele vivencia, ele percebe aquilo que ele vivencia, ele não distorce as suas vivências. Ele está inclusive aberto aos sentimentos, sejam agradáveis ou desagradáveis do que ele experiencia. Ele vive no presente, ele vive, obviamente que ele tem contato com o seu passado e ele tem contato com as expectativas do futuro. Mas ele não vive preso no passado e nem vive preso nas expectativas. Ele vive o momento, tá? É diferente, não é? Não quer dizer que ele é aquela coisa da ideologia, vivo agora, ou agora não sei o que. Não. Ele tem uma noção de que existe o futuro, ele pode planejar o futuro, ele pode deixar de fazer algumas coisas agora pensando no seu futuro, se isso for congruente com o que ele é agora. É essa a grande questão. E ele também tem uma confiança muito maior nas exigências internas e no julgamento intuitivo. Ele é um indivíduo que tem mais confiança naquilo que ele sente, naquilo que ele vive e atua em decorrente desses seus movimentos internos. Ele tem um maior contato consigo mesmo, com as suas vontades, então ele tem uma maior confiança em estar fazendo algo que ele sabe que vai ser bom para ele naquele momento. Tudo isso vai compor então um pouco desse modelo do que a gente acredita não ser aquilo que um indivíduo vai se tornar, porque é difícil o indivíduo chegar nesse ponto, mas o caminho em direção ao que ele tem que se direcionar. Bom, gente, antes da gente terminar, eu quero focar agora um pouco para a gente poder falar sobre como um terapeuta humanista atua, né? Porque até agora a gente viu, tá? Então, o indivíduo, para ele ser saudável, ele tem que ser congruente com ele mesmo. Ele tem que aceitar mais, ele tem que ter uma maior capacidade de aceitação das suas experiências internas, da sua realidade vivenciada. Eu experimento o mundo de uma determinada maneira, eu experimento as minhas sensações, as minhas vivências de uma determinada maneira. Quanto mais eu aceito isso que eu vivo, aceito a dor que eu estou sentindo, aceito a raiva que eu estou sentindo, aceito os desejos que eu tenho, eu consigo lidar melhor. Aceitar não, por exemplo, aceitar não significa assim, eu tenho um desejo de matar pessoas, então eu vou aceitar quem eu sou e vou sair matando pessoas. Não, não é isso. É você aceitar muitas vezes que você tem uma raiva da pessoa, inclusive a ponto de, às vezes, querer matá-la. Aceitar o sentimento não significa exercê-lo, né? Aceitar e expressar para si mesmo de forma adequada e assertiva é o saudável. Agora, obviamente, que toda vez que você tiver um desejo ou tem algo em você que pode ferir o outro ou que pode ser criminoso, é óbvio que você vai, a partir dessa aceitação do que você está vivendo, você vai ter maior capacidade, inclusive, de falar, olha, eu, por mais que muitas vezes eu sinta essa vontade de matar tal pessoa, de tanta raiva que eu tô com ela, não vou fazer isso porque isso tem consequências. Muitas vezes a pessoa pode chegar às vias de fato justamente por não aceitar determinadas questões, por não aceitar determinados sentimentos. Então é importante a congruência enquanto uma forma de aceitação de si mesmo. Mas eu aceito como eu sou, mas eu sou o quê? Eu sou um processo que nunca está acabado. Eu estou em mudança conforme minhas experiências. Conforme vai passando o tempo, eu vou percebendo coisas em mim que talvez eu não tivesse percebido antes, mas que agora fazem sentido. Eu posso ser uma pessoa que mudou e agora eu sou outra. Contanto que eu aceite esse processo, esse fluxo
que faz parte do que eu sou. Tá, mas eu nem sempre me aceito e eu adoeço muitas vezes por causa disso. E como é que eu faço quando eu adoeço? Eu vou no terapeuta rogeriano. Qual é a técnica? Como que o terapeuta rogeriano vai lidar com isso? Como que ele vai incentivar o meu crescimento psicológico, a minha aceitação de mim mesmo? São através de algumas atitudes básicas que o terapeuta tem que assumir e que são extremamente importantes. Não são técnicas complexas e elaboradas, são atitudes humanas que o terapeuta assume e que auxilia ele nesse processo. Vamos lá, vamos pegar e entender as 3 atitudes básicas de um terapeuta rogeriano. A primeira atitude básica é a capacidade de empatia. Para o Rogers, empatia significa a capacidade de perceber dentro do quadro de referência interno do outro. O que é quadro de referência interno do outro? Quadro de referência é a forma como eu dou significado para as coisas a partir de uma determinada referência. Por exemplo, a partir da vida que eu tive, a partir das vivências que eu tenho, eu vejo o mundo de uma determinada maneira. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que já tive experiências desagradáveis com cachorros, eu tenho medo de cachorro. Então, eu sou uma pessoa que tenho medo de cachorro porque eu vivi experiências desagradáveis com os cachorros. Outras pessoas podem ter tido só experiências agradáveis e assim amar cachorros. E aí uma pessoa que ama olha para a pessoa que tem medo e fala: "Como que você tem medo desse cachorro pequeno, mansinho?" Isso não é ser empático, porque eu estou olhando para o outro a partir do meu quadro de referência, que ama cachorro. Então eu tenho que me colocar no quadro de referência dos outros. Nossa, tal pessoa provavelmente tem medo porque teve vivências desagradáveis. Quanto mais eu consigo me colocar no lugar do outro, principalmente em relação às precisão com que eu percebo os significados emocionais. O que eu percebo como sendo bom, como sendo ruim, como sendo importante, como não sendo importante para o indivíduo. Eu me coloco no lugar dela, mas isso é o importante, sem nunca perder a condição do como ser. Por quê? Eu nunca vou estar totalmente no lugar do outro. Se eu tenho a crença de que eu consigo saber tudo que o outro pensa de forma perfeita, eu vou, na verdade, sem perceber, estar projetando aquilo que eu sou no outro. Eu preciso perceber que, assim, parece-me para mim que é assim, né? Eu me coloco como se eu tivesse no lugar do outro, mesmo sabendo que nem sempre eu tô lá. Mesmo sabendo que esse é um processo que não é completo. Então, a empatia ela tem esse movimento. Nesse slide tem trechos, nesses slides tem trechos terapêuticos que ilustram, né, esse processo. Mas a gente não vai discutir isso diretamente. Eu quero que vocês leiam e depois exercitem a sua capacidade de perceber como que o terapeuta está fazendo então a empatia aí nesse processo. Um segundo conceito é o conceito de congruência, né? E a gente já falou dele, mas a gente precisa falar da congruência também enquanto técnica. A congruência significa que os sentimentos que o conselheiro, que o psicólogo está vivenciando, são acessíveis à sua consciência. Ele é capaz de viver os sentimentos, ter consciência desses sentimentos e comunicar esses sentimentos se isso for adequado. Se isso for adequado. Não significa que você pode falar tudo que vem na tua cabeça, tá? Isso não é ser autêntico consigo mesmo. Isso é ser uma pessoa sem controle. Por exemplo, você está numa vivência com um indivíduo. Você percebeu determinadas coisas, alguns sentimentos relacionados àquela vivência. Você é capaz de... Você sente o que está acontecendo na experiência terapêutica? Sinto. Eu tenho consciência disso que eu estou sentindo? Tenho. Se for adequado, eu sou capaz de comunicar o que eu estou sentindo? Sim. Então eu estou sendo congruente. Nunca vou ser 100% congruente.
tá? Porque é muito complexo. Qual que é a importância da congruência? Um terapeuta congruente estimula a congruência do cliente, da pessoa que está sendo atendida. Quanto maior é o meu grau de congruência com os meus sentimentos, quanto mais eu me relaciono de forma congruente, quanto mais eu sou congruente com aquela pessoa, mais eu permito que aquela pessoa também seja congruente. Por isso que eu não tenho que sentar na frente da pessoa vestindo o meu papel de psicólogo perfeito, lindo, como se fosse uma fantasia, uma máscara. Não. O psicólogo sou eu. Óbvio que eu tenho que ter noção, né, do que é apropriado, do que não é, do que vai ajudar e do que não vai ajudar naquele momento. Porque o que eu sou não precisa ser rígido, né? É flexível, é volátil, mas se eu sou verdadeiramente na relação, eu estimulo o indivíduo também a ser verdadeiro consigo mesmo na relação, né? E um terceiro ponto extremamente importante é o que a gente chama de consideração positiva incondicional. É o conteúdo que é importante, porém é um dos mais difíceis de alcançar. Para a gente entender o que é consideração positiva e incondicional, eu tenho que entender dois conceitos importantes. Primeiro, a ideia é que todo indivíduo, né, tende à autoatualização, né, tende ao seu autodesenvolvimento, e que o indivíduo ele pode se sentir livre para reconhecer os seus sentimentos e experiências. Isso acontece no indivíduo saudável. O indivíduo, quando ele está livre para experimentar a sua vida, para experimentar aquilo que ele está sentindo, ele não se sente coagido a distorcer ou deformar suas opiniões, as suas atitudes, o seu comportamento. Ele sente que ele pode ser aquilo que ele é, tá? Esse estado só pode ser alcançado na relação terapêutica através da consideração positiva incondicional. É a postura que o terapeuta tem que assumir. O terapeuta, ele tem que, de alguma maneira, considerar positivamente o outro de forma incondicional. Ou seja, não importa o que o outro é. Não importa o que o outro mostra-se ser. Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou criando um ambiente de liberdade experiencial. Eu estou permitindo o indivíduo ser aquilo que ele é. Então, para isso, eu tenho que aceitá-lo tal como ele é. Eu não posso ser uma pessoa que impõe condições. Olha, mas você não acha que se você for dessa maneira, você não vai estar, né, trazendo problemas para você? Ó, você não acha que você deveria ser um pouco mais ativo, um pouco mais desinibido? Quando você começa a colocar essas condições, acabou a consideração positiva. Você está obrigando o indivíduo a ser um modelo e não a ser o que ele é no momento. O que você tem que fazer, e aí a grande técnica, né, utilizada nesse processo, é um processo de espelhamento do outro. O que eu faço é, de alguma maneira, clarificar ao outro a experiência que ele está tendo a partir do espelho que eu me torno. Então, eu me torno um espelho para o outro. Então, o outro está me falando algumas coisas, eu, de alguma maneira, traduzo aquilo. Eu não acrescento nada, eu descrevo o que a pessoa me disse como se eu estivesse devolvendo para ela o sentido que ela me trouxe. Quando eu faço isso, eu estou mostrando, olha, eu estou te entendendo o que você está dizendo. Quando você não entende, óbvio, nem sempre você entende, mas você tem que ser sincero com isso. Olha, eu não entendi muito bem o que você quis dizer. E nem sempre você vai traduzir aquilo que a pessoa está dizendo. Muitas vezes você vai traduzir coisas que ela está sentindo, né? Você vai descrever os sentimentos dela a partir das posturas, a partir da forma como ela está se colocando na relação. Bom, um terapeuta, para ele poder então atuar, ele precisa ser empático, ele precisa saber se colocar no lugar do outro, ele precisa ter um alto nível de congruência, porque se ele não for verdadeiro, genuíno na relação, o outro também não vai ter condições de ser. Ele precisa ter uma capacidade de aceitação do outro tal como ele é. Pode surgir algumas questões em relação a isso. Falar, mas e se o outro é pedófilo? Né? E se o outro é um assassino?
Aceitar o outro não significa aceitar os atos que ele comete. Aceitar o outro significa abrir espaço para que o outro se expresse. Obviamente que se o outro cometeu coisas que infringam leis e o código de ética, você vai ter que agir conforme o código de ética. Então, é um pedófilo, você vai ter que denunciar se for importante para salvaguardar outra vida. Mas não quer dizer que você vai condenar o pedófilo, você vai permitir. Por exemplo, vamos pensar que ele é uma pessoa que tem esses desejos, mas luta contra eles. Você vai condená-lo? Ou você vai oferecer um espaço onde ele possa sentir essas experiências, tomar maior consciência delas e aí tentar elaborar e lidar com elas? Não significa fazer com que o pedófilo aceite que é pedófilo e comece a tomar atos de pedofilia e abusar de crianças. Não, mas que ele aceite que esses sentimentos estão nele, que ele tem que olhar para esses sentimentos e a partir daí elaborar esses sentimentos e tentar lidar com isso de alguma maneira, né? Porque cometer pedofilia ele não vai poder. E aí? Mas não quer dizer que ele vai ter que reprimir isso ao ponto de esquecer que ele é pedófilo. Não. O desejo está lá. Ele precisa entender isso. A melhor maneira do indivíduo entender aquilo que lhe traz prejuízo é justamente ir tomando consciência disso. Isso aparece, por exemplo, muito nos tratamentos de quem é usuário de álcool e drogas, como acontece nos alcoólicos anônimos, por exemplo. O indivíduo, ele nunca vai deixar de ser um alcoólico, ele nunca vai deixar de ter essa compulsão para a bebida. Se ele negar para ele mesmo que ele não tem controle com a bebida, ele vai continuar alcoólico o tempo todo, ele vai continuar tendo prejuízos. Mas se ele consegue aceitar, não, essa é a minha limitação, eu sou alcoólico, eu perco controle, então eu vou ter que limitar algumas situações que vão me trazer descontrole. E aí ele vai viver mais autenticamente com o que ele é. Espero que isso tenha trazido alguma compreensão e até mais então. Tchau, tchau.